Boa noite, galera tricolor, aqui é Ney do canal Flume Mendel. Hoje é terça-feira e a gente vai trazer as últimas novidades do nosso Flusão. Antes eu peço a galera que gosta do canal, que gosta das minhas observações, que por favor se inscrevam no canal, deixa o like. Quem puder hypar o vídeo também vai ajudar muito o canal, tá bom? Vamos lá, galera. Fluminense avalia, segundo o GE, emprestar alguns jovens de Xerém que não estão sendo utilizados. Entre eles o Loyola, zagueiro, Davi Melo, volante, filho do Felipe Melo, e o Wagner, meia, que foi até emprestado uma época aí para o Palmeiras, se destacou. O jogador é até comparado com o mesmo estilo do Ganso, um jogador refinado, com um tipo camisa 10, mas são jogadores que ainda não puderam ser testados realmente, ter oportunidades, ter minutagem como merecem. Não, eles entram só na fogueira e depois são esquecidos, né? Eles já estouraram a idade sub-20 e não estão sendo aproveitados. O Fluminense tem até sexta-feira para negociar os jogadores, onde encerra a janela do Brasil, dos jogadores que jogam no Brasil, né? Então, o Fluminense tem essa determinação de emprestar os 3 jogadores, não sei se com passe fixado ou não, mas são jovens que estão de saída do Fluminense. Ao mesmo tempo que o Fluminense despacha os jovens da base, o scout e a direção negocia a contratação por empréstimo de um meia chileno que joga no O'Higgins, do Chile, de 17 anos. Aí fica a pergunta, se temos o Wagner, para que trazer outro meia? Né? Pergunta aí para alguém me responder, que eu não entendo nada, né? Ou esse negócio aí é uma mina de ouro, a gente não sabe, esse negócio de emprestar jogador, eu não sei, ou eu não entendo nada, sinceramente eu fico sem entender. Gente, o Fidelis, lateral direito, né? Nas vezes que ele teve a oportunidade do time de cima, ele deu conta do recado. A torcida inclusive pedia o jogador, mas simplesmente o jogador não teve mais oportunidades e, além de tudo, foi rebaixado para o sub-20, né? Agora o Zubeldia está testando o jogador como ponta direita. O que vocês acham disso? Errado? Eu não. Eu já havia falado no vídeo passado aí que esse jogador ele tem habilidade, ele tem explosão, ele tem rapidez e o principal, ele sabe chegar na área e finalizar. Ele é um dos artilheiros do time, sempre foi artilheiro do time de base, né? Fez muitos gols na base. E para mim pode ser uma boa. Até quando o Canop quiser sair, o Fidelis pode entrar ali como falso ponta direita, né? E até trocar de posição com o Guga ou com o Samuel Xavier. Os dois se revezarem ali na ponta. Seria uma boa sim, tá? É um jogador que tem talento para finalizar. Outra notícia. Segundo o jornalista Rodrigo Dias, do canal Ligados no Flu, o Zubeldia fez um pedido aos dirigentes do Fluminense para não negociar o volante Martinelli nessa janela do meio do ano. O treinador acha o jogador muito importante no elenco e insubstituível. E realmente é. O Martinelli faz várias funções naquele meio campo ali. Tá? Ele defende, ele faz a transição e ele ainda chega para finalizar. Então, se perder o Martinelli no meio do ano, irmão, vai desmontar o time. Tá? A verdade é que o Zubeldia não gosta e não sabe trabalhar com a base, com os jovens da base, né? E a nossa diretoria é omissa, deixa o treinador desvalorizar o nosso ativo e não toma nenhuma providência, não faz uma reunião com o treinador, nada. Eu posso citar alguns jogadores que mereciam ter continuidade nesse time: Loyola, Fidelis, Riquelme Felipe e Davi Schwintz. Para mim são jogadores que poderiam entrar no segundo tempo dos jogos que o Fluminense estivesse vencendo com tranquilidade. Esses jogadores podiam entrar para ser testados e ganhar minutagem, ganhar espaço, né? Outra coisa, lateral direito, o Fluminense tinha que escolher um deles, ou Guga ou Samuel Xavier, e o outro se desfazer e deixar o Fidelis como a opção de reserva, no banco de reserva. Não dá para ter Guga e Samuel Xavier e o Fidelis ser jogado para escanteio. Não existe isso. Eu acho que tem que ter
os jovens têm que ter prioridade. Tá? É hora de reciclar esse elenco. Tá? O Samuel Xavier não vem jogando bem. Tá? Para a zaga, a gente tem o James, o Midjan, o Ignacio, o Freitas, o Davi Schwintz e o Loyola. Eu colocaria essa zaga. O Igor Rabelo eu descartaria. Tá? Até porque o jogador ganha um alto salário e não está tendo oportunidade. Aí fica a minha opinião. Quer vender jogador? Vende Otávio, vende Igor Rabelo, vende Freitas. Até o Serna, eu acho que é um jogador que não está sendo útil ao Fluminense. Não está mais sendo útil, né? Porque já foi muito útil. Pontas, a gente poderia ficar com Savarino, Canóbio, Soteldo. Se quiser continuar com Serna e o Riquelme. Volantes, Martinelli, Hércules, Bernal, Nonato e Alisson. Tá? Não precisa de Otávio. Atacante, Castilho, John Kennedy, Cano. O trabalho que o Zubeldia está fazendo, galera, a gente tem que reconhecer que é um trabalho que está no caminho certo. Tá? Mas ele precisa fazer escolhas individuais melhor. Tá? Por exemplo, o Arana. O Arana precisa ter sequência. E o Midjan precisa ser testado. Ele veio como uma das sensações de zagueiro do futebol uruguaio e o cara aqui não tem espaço. Não tem espaço. Para que contratou então? Não dá para entender, né? Conclusão que eu chego com o não aproveitamento dos jovens da base é que o Flu fabrica os craques em Xerém para alimentar os nossos rivais. Exemplo disso, Pedro e Ayrton Lucas do Flamengo, Wallace Davi do Botafogo, Marlon Freitas do Palmeiras, Gerson do Cruzeiro, entre outros que estão no exterior, tá? Que eu nem sei o time que está exatamente. Fabinho, João Pedro e outros mais. Então, o Fluminense faz craques para reforçar os outros times. Ele mesmo não tem uma... E Cauã Elias, né? Ele mesmo não deixa os jogadores jogarem pelos titulares. Nos titulares. Ele pega o jogador de fora, mas não dá moral à base. Né? E aí, por isso, ele vende a base quase de graça, né? Você vê aí Palmeiras vendendo Estevam, aquele outro, o Hendrick, né? E agora o Alan, que está surgindo aí, daqui a pouco vai ser vendido por milhões. Enquanto isso, o Fluminense empresta sem valor pelo empréstimo, e se o cara performar, aí o clube que pegou o cara emprestado dá 1 milhão, dá meio milhão. Porra, isso aí é queimar, né? Isso é queimar a base. Isso é queimar, é destruir a base. O que o Mário Bittencourt e esse Matheus Montenegro, Paulo Angione e essa cambada está fazendo no Fluminense é um extermínio. Isso aí é um extermínio. Tá? Eu nunca vi tamanha imbecilidade, tamanha burrice como esses caras agem com o Fluminense. Não é dinheiro deles, é dinheiro do clube. Então eles fazem o que eles querem. Pagam milhões pelo Santos Moreno, depois emprestam o Santos Moreno de graça para os Estados Unidos. Pagam milhões pelo Midjan, daqui a pouco tá devolvendo o cara, está vendendo o cara para preço de banana. E por aí vai as merdas que o Fluminense está fazendo. Tá? Tudo isso com dinheiro nosso, dos torcedores e do clube. Tá? Por isso eu fico indignado com esses caras, eu não gosto desses caras. Não acho que eles estejam fazendo uma boa gestão, não acho. Tá? Podem acertar numa coisa ou noutra, mas na maioria erra e erra feio. Né? Fora as coisas obscuras que a gente vê aí no Fluminense, mas a gente não tem prova, não pode falar. Então a gente tem que aguardar o momento certo. É isso, galera, o que eu tinha para falar. Peço a ajuda de vocês para se inscrever, deixar o like e hypar o vídeo. Abraço, saudações tricolores e amanhã a gente está aqui para falar de Fluminense. Fiquem com Deus.